A gravidade é a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Mas quem foi seu descobridor? E como essa força foi descoberta? Dizem que em 1666, com apenas 23 anos, Isaac Newton, então matemático e físico inglês, um belo dia viu uma maçã cair do alto de uma macieira, o que o deixou muito intrigado e o fez pensar na seguinte questão: por que os corpos caem? Depois de muito tempo de estudo, ele descobriu que os corpos eram atraídos por uma força, a qual ele denominou de gravidade. A explicação básica da gravidade é que a Terra atrai todos os corpos que estão próximos a ela. Essa força também é responsável por permitir que a Lua fique em órbita com a Terra e não deixe-a sair vagando pelo espaço. Sem essa força de tração, o sistema solar também não existiria, pois os planetas ficariam vagando pelo espaço sideral. Depois de muitos e muitos cálculos, Newton chegou à lei denominada Lei da Gravitação Universal. Dois corpos quaisquer no universo se atraem com uma força diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Em outras palavras, pode-se dizer que a matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Então, a densidade também está envolvida na gravidade. Podemos notar que ao jogar uma bola de gude pequena e uma de isopor grande do mesmo peso na água, apenas a bola de gude irá afundar, pois sua densidade é maior. Ou seja, se os objetos possuírem a mesma massa, mas sendo de tamanhos diferentes, o objeto menor sempre será o mais denso. E também a gente pode fazer a mesma experiência com o tecido. Os objetos com a mesma massa teriam distorções diferentes no tecido. O menor objeto teria maior distorção e o maior teria menor. Outro assunto importante é a resistência do ar. Se jogarmos uma pena e uma pedra da mesma altura, qual cairia primeiro? A pedra, certo? Mas isso depende muito da resistência do ar, pois se colocarmos as mesmas em uma câmara a vácuo e soltarmos da mesma altura ao mesmo tempo, as duas cairiam juntas, pois não possui resistência. A pena, como é mais leve, consegue planar no ar por algum tempo, e a pedra, como é pequena e achatada, possuindo maior densidade do que a pena, cai bem mais rápido. Mas sem resistência do ar, essas coisas não se aplicariam. A pena e a pedra cairiam juntas, exatamente na mesma velocidade. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a gravidade. Seu peso pode mudar de acordo com a gravidade. Na Terra, dificilmente a oscilação gravitacional será tanta que causará uma diferença real. No entanto, em Plutão, mesmo saindo da categoria de planeta, a gravidade é tão baixa que uma pessoa de 68 quilos pesaria cerca de 4,5 quilos por lá. Já em Júpiter, com uma gravidade 2,5 vezes maior que a da Terra, a mesma pessoa teria 160,5 quilos. No espaço, a ausência de gravidade faz com que os músculos e ossos se atrofiem, além de causar perda de massa óssea. Segundo dados da NASA, um astronauta pode perder 1% da massa óssea por mês no espaço. E você sabia que, na ausência da gravidade, as chamas das velas, em vez de amareladas e alongadas, se tornam arredondadas e azuis? E você sabia que os corações dos astronautas, que passam longas temporadas no espaço, se tornam mais esféricos e perdem massa muscular? Uma curiosidade também, que Newton criou a teoria da gravidade durante a quarentena da peste bubônica. Embora em filmes o planeta Terra pareça ser redondo, ou seja, não é uma esfera perfeita e sim achatada, tem como principal motivo para essa deformação é a diferenciação da gravidade em diferentes pontos de referência, como os polos. De fato, visualmente, é bem difícil identificar, pois a diferença de seus eixos é relativamente pequena, como pode ser observado, da imagem. O termo para a forma da Terra, comumente utilizado nos meios acadêmicos,
é o de geoide, a figura que mais se aproxima da verdadeira forma terrestre. Pode-se definir de maneira bastante simplificada que geoide seria uma superfície coincidente com o nível médio inalterado dos mares e gerada por um conjunto infinito de pontos, cuja medida do potencial do campo gravitacional da Terra é constante e com direção exatamente perpendicular a esta. O estudo sobre a geoide é conhecido como geodésia. A elipsoide é a figura, representação matemática que mais se aproxima da forma da geoide. Assim, a elipsoide de revolução é a superfície mais utilizada pela ciência geodésica para a realização de seus levantamentos. A partir do elipsoide, elaborou-se inúmeros temas da cartografia, como latitude, paralelo, meridiano, longitude, fusos horários, pontos de referência para melhor localização e orientação, entre outros. O que aconteceria se a gravidade deixasse de existir? Por mais que cientistas acreditem que não é preciso se preocupar com o que aconteceria, em vez que isso pode ser um pouco provável que ocorra, existem diferentes hipóteses para o que aconteceria nessa situação. Afirma-se que as chances disso ocorrer são pouquíssimas, já que a gravidade da Terra nunca muda, e isso só seria possível se sua massa fosse alterada, o que também é pouquíssimo provável de acontecer. Mas, já que a gravidade é a atração que mantém os planetas girando em torno do Sol, inclusive a Terra, se de repente a atração gravitacional desaparecesse, tanto os planetas quanto os satélites não realizariam mais voltas em torno do Sol, fazendo com que eles não mais permaneçam em suas respectivas órbitas. Na Terra, os seres vivos e os objetos inanimados, ou seja, tudo que está na superfície do planeta, perderia sua atração pelo núcleo da Terra, fazendo com que fossem projetados para o espaço e por lá ficassem vagando. Já que a gravidade também tem um papel importante na formação das marés, no aquecimento do planeta, entre outras responsabilidades, tudo isso seria perdido. As consequências seriam drásticas, porque não seriam apenas as pessoas, os móveis, os carros. Os animais e as outras coisas também começariam a flutuar, mas a atmosfera, a água, tanto dos lagos, tanto dos oceanos e dos rios. O espaço-tempo. Bom, na física, o espaço-tempo é um sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo da relatividade restrita e relatividade geral. O tempo e o espaço tridimensional são concebidos em conjunto como uma única variedade de 4 dimensões, a que se dá o nome de espaço-tempo. Um ponto no espaço-tempo pode ser designado como um acontecimento. Na mecânica clássica não relativista, o tempo é tomado como uma unidade de medida universal, uniforme por todo o espaço, independente de qualquer movimentação nesse. E na relatividade espacial, o tempo é tratado integralmente a dimensão espacial, porque a taxa observada da passagem do tempo depende da velocidade do objeto em relação ao seu observador. Há um século, acreditava-se que tempo e espaço eram separados, mas Einstein derrubou essa ideia. E uma das descobertas dele foi que espaço e tempo estão ligadas. Existe o espaço e o tempo, mas Einstein diz que são a mesma coisa. Depois ele disse que o espaço-tempo não é só plano em que a ação acontece, ele próprio é um ator. O espaço-tempo, ele pode mudar, pode mover, dobrar, distorcer. E a teoria da relatividade de Einstein diz que o tempo-espaço é como um tecido flexível. Os objetos nele inseridos, como nós, o Sol, planetas, distorcem esse tecido. E a consequência dessa distorção é que chamamos de gravidade. Quanto maior for o objeto, mais o espaço-tempo é distorcido e maior é a gravidade. Quanto maior é a gravidade, mais lento é o tempo. Se você se perdesse no espaço em gravidade zero e sem proteção, a primeira sensação que você sentiria seria a falta de ar. Depois dela, vem o inchaço extremo, porque após 10 segundos de exposição no vácuo, sua pele e o tecido embaixo dela começariam a inchar. Logo após, a sua língua iria começar a ferver, pois, na ausência de pressão atmosférica, provocaria a vaporização da saliva. Seu corpo também iria sofrer queimaduras horríveis, por conta da radiação cósmica. E se você morresse por lá mesmo, seu corpo não iria se decompor. Se você estivesse perto do Sol, seu corpo iria mumificar.
E se você estivesse longe, você iria congelar.